Boa tarde a todos os ouvintes da Mundial FM. Estamos aqui em mais um programa Radar Jurídico. Meu nome é Tassiane e hoje vamos abordar um tema que está muito em alta. No final de semana e nesses últimos dias, vem ocorrendo muitos crimes contra a mulher no âmbito doméstico, de violência doméstica. Hoje eu e o Dr. Agnello vamos fazer comentários dos ocorridos, trazer para tirar dúvidas. Qualquer dúvida, podem mandar no WhatsApp da Mundial, no 19 99793 9785. Pode mandar também na página da Rádio Mundial Web, do YouTube, Facebook. E acompanhar a gente também no arroba Podital _radar jurídico, que nós fazemos cortes dos melhores momentos do nosso programa. Boa tarde, doutora Agnello. Boa tarde, doutora Tassiane. Tudo bem? Aqui, quem está falando para todos os ouvintes é a doutora Agnello Siqueira. E vamos debater aqui um pouquinho sobre a violência doméstica, como essa lei surgiu, né? Como as mulheres podem se proteger, como podem buscar ajuda. Vamos dar início. E nada, não tem como passar em branco dos últimos casos que aconteceram no final de semana. Um caso que chocou muito o pessoal foi o caso da Tainara, em São Paulo. Que o ex-namorado, né, não sei, cada reportagem fala de uma forma, não sei se era ex-namorado ou ex-ficante que seja, ele atropelou e ela ficou presa debaixo do carro durante 1 quilômetro. Ela foi arrastada. Foi arrastada. E, inclusive, ela teve que amputar agora as 2 pernas, né? E está internada num estado crítico. E isso levantou muitas informações e remeteu a gente a esse tipo de violência que as mulheres sofrem. Também teve uma tragédia no Recife. E a gente até aqui vai comentar um pouco de que estão falando muito na internet de violência vicária, né, doutora Agnello? Isso. E às vezes as pessoas não entendem muito o que é essa violência vicária, mas nós vamos trazer aqui. Mas nesse contexto de Recife e Pernambuco, foi uma discussão, né, entre um casal e ele ateou fogo na casa e matou a esposa e 4 filhos queimados, né? Então, também uma violência não só contra a mulher, mas contra os filhos. A gente tem também uma lei, né, para quando é da criança e do adolescente, que é a lei do Borel, do Henri Borel. Não sei se vocês se recordam do caso do Henri, e ele foi morto pela mãe e pelo padrasto, que era aquele doutor Jaiminho. Era um vereador lá da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso, e ele batia no menino, e o menino foi levado para o hospital e veio a óbito, e foi confirmado que ele sofria violência, a mãe e o padrasto, né? E você acredita que até hoje esse caso não foi julgado? Eu acredito sim, porque no caso específico desse doutor Jairinho, ele é uma pessoa com uma condição financeira muito boa. Advogado. Então ele tem ali acesso a bons advogados, uma boa banca que pode ali prolongar, protelar essa sentença e também, mesmo sentenciado, conseguir de uma forma ou de outra, através de recursos, ficar prolongando ali o sofrimento dos demais familiares, né, que perderam filho, perderam um neto, né? Então, quando eu fui, a gente sempre dá uma preparada para o programa, e quando eu fui buscar a informação para verificar se, nesse caso, esse Jairinho e a mãe, né, do Henri tinha sido já saído a sentença e a condenação, e eu verifiquei que exatamente pelo que o doutor Agnello falou, diante de tantos recursos que eles ficam interpondo, né, não teve uma sentença ainda definitiva do caso, tá? E, então, são esses os casos que a gente deu uma pesquisada que acha mais pertinente, por mais que eles tragam uma grande repercussão, né, é pertinente a gente discutir esse assunto para que as pessoas, a gente acha que violência doméstica é só da televisão, né? Sim, eu acho importante também a gente falar a origem, né, dessa lei, da Lei Maria da Penha. Por que ela chama Maria da Penha? Como é que surgiu essa lei?
Maria da Penha era uma mulher casada e ela sofreu por 20 anos violência doméstica. Sofreu 2 tentativas de homicídio, uma ainda a bala, né? Sofreu um tiro que deixou ela paraplégica. E passados assim tanto tempo, tanto sofrimento, o Brasil não resolvia, o Brasil não resolveu a não questão. condenava. O Brasil né? foi condenado, né? O Brasil não condenava e ele foi condenado. Exato, porque foi para o Tribunal Internacional. Exatamente. E obrigou praticamente, essa lei foi uma pena para o que o Brasil cumpriu, não foi uma conquista. Né? Eu até digo que ela foi uma conquista, mas assim, uma conquista muito dolorosa. Exato, né? Porque precisou de tribunais internacionais intervirem no Brasil para a gente chegar a essa Lei Maria da Penha. E isso só em 2006. Exato. Foi em 2006. Então Recente, a gente tem ali né? poucos anos, vamos dizer, é uma lei jovem e ela vem sendo aplicada cada vez mais, né? No dia a dia. Então, assim, ela passou por muito sofrimento e isso a gente está aqui, a gente vai debater um pouco aqui sobre esses 2 casos que a doutora Tassiane trouxe, mas isso acontece em todos os ambientes. Uma casa de gente rica, casa de gente pobre, cidade grande, cidade pequena, isso é um problema social. É social. A gente vem de uma cultura machista, né? Patriarcal. Que vai preparando os filhos homens a fazer, basicamente, manter esse ciclo, né? Então, o ensinamento vai sendo contínuo e infelizmente, a gente não está vendo ali uma melhora nesse quadro. A gente vê hoje muitos casos sendo abertos ao público, muitas mulheres denunciando, mas essa violência ela existe sempre, né? É uma coisa nova, né? Mas você sabe que eu estava lendo as reportagens e vi até um estudo psicológico que falou que a partir dessa independência financeira, emocional que as mulheres vêm atingindo no mercado de trabalho, não reduziu a violência, aumentou. Porque muitos homens ainda não conseguem aceitar, né, essa evolução feminina e é uma forma que eles encontram de puni-las, né? E eu acho até interessante, doutora Agnello, a gente tratar aqui os tipos de violência doméstica. Por quê? Muitas pessoas, quando chegam ao meu escritório ou me fazem pergunta, eles acham que a violência doméstica é aquela apenas quando o marido bate na mulher, né? Você vai conversar, mas ele te bateu? Não, não me bateu. E a violência doméstica, a gente sabe que não é só isso. E, inclusive, a lei, né, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, ela descreve todos os requisitos da violência doméstica. Então, nós vamos ter lá violência doméstica física. Que é né? a que todo mundo conhece, vamos assim dizer. É, aquela que eu estou discutindo lá, marido, namorado, qualquer pessoa no ambiente doméstico, até com a minha irmã, né, com a minha mãe, com o meu pai, e empurrão, tapa na cara, soco, chute, queimaduras, né? Às vezes as pessoas queimam. Aliás, eu já vi casos de queimar com a bituca do cigarro. Sim, esse é o mais comum, né? Né? É o mais comum. Corte, né? Tem a psicológica, né, Agnello? Quer falar da psicológica? Psicológica, dependência emocional, né? O homem criar um ambiente muito, muito complicado, fazer uma pressão muito forte em cima da mulher, para criar essa dependência, para que ela fique submissa a ele, é um tipo de violência também, né? Humilhação, chantagem, faz controle financeiro. E a gente já está no patrimonial. Isso. Isola. Sabe aquele relacionamento que o cara não deixa você ir na sua mãe? Isso é um tipo de violência psicológica. Né? Isola você de sair com os seus amigos, de ter convívio com certas amizades. Tudo isso é psicológico.
E eu vejo muito vídeo no TikTok, no Instagram, que ficam falando dos narcisistas, né? De tipo de homens narcisista, que fica se sobrepondo, ficam diminuindo a mulher para eles se sentirem grande. Isso também é uma violência Sim, psicológica, sim. né? Sexual, Muito comum também, né? né? Que A gente fala, né? Muito comum. É triste falar, né? Às vezes as pessoas entendem como naturalidade. Não é uma questão de naturalidade, né? É uma forma de violência comum dentro do ambiente doméstico. Marido, mulher, pai com enteado, padrasto com a enteada, pais com filhos. Sim. Isso acontece. até Infelizmente acontece. o fato de obrigar a assistir pornografia se a pessoa não quer. Também configura a violência. Violência sexual, né? Sim, E homens que impedem, inclusive, as mulheres de usar métodos contraceptivos. Isso é um tipo de violência, sim. né? Só para engravidar e às vezes não é um planejamento familiar. E uma violência que eu vejo muito quando eu vou fazer divórcio, Agnella, muito, 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 é a patrimonial, Com certeza, com certeza. né? É uma violência que ocorre muito. Velada. Porque, vamos dizer, os casamentos antigos, principalmente, né, que algumas mulheres ainda não estavam inseridas no mercado de trabalho por opção ali, ou por exigência, né, a gente já começa a buscar aquela violência lá no início do casamento mesmo, mulher minha não trabalha, né, então, por conta dessa exigência, aí passados 20 anos de casados, 30 anos de casados, vai se divorciar, não tem acesso à conta, né, o patrimônio está todo represado pelo marido. Então, assim, são formas de coagir a ex-mulher nessa fase para obter uma vantagem ou para fazer com que ela retorne, né? Eu falo que essa questão de maridos que compra tudo, coloca no nome da mãe, Sim, faz o financiamento do carro no nome do irmão. Tudo isso é violência patrimonial. A pessoa que esconde dinheiro e fala que não, nós não temos dinheiro, esconde o dinheiro. Gente, até a mulher pode esconder do homem, tá? Só um detalhe aqui, não estou falando só do homem esconder dinheiro da mulher. Mas esse conhecimento financeiro de um e do outro, né? Isso pode acontecer também, porque hoje em dia tem muita mulher que ganha muito mais que o homem, né? com certeza. Então, essa violência também pode ocorrer entre a mulher fazendo esse tipo de violência, mas o mais comum, como ainda tem a família, ainda muitos homens ainda no Brasil, né? Ainda ganham muito mais que as mulheres, acontece ainda grande parte dessa violência, não querer dar o cartão, não deixar ter acesso, colocar bens em nome de terceiros, fraudar. Sabe uma coisa que é até ruim falar aqui porque dá ideia, né? Mas muita gente antes de divorciar acaba dilapidando todo o patrimônio e já vem se programando para fazer o divórcio. Depois, quando vai divorciar, não tem nada mais no nome e, inclusive, faz um monte de empréstimo. Aí só fica a dívida, o dinheiro do empréstimo some, né? Mas fica só a dívida. Tudo isso é uma violência patrimonial e pode ser no âmbito doméstico. E a moral, né, Agnella? Sim, essa é também bem comum. Xingar, inventar histórias. Ficar falando que a mulher traiu ele. Isso, esse tipo de atitude é configurado como uma violência moral. Você sabe que quando a gente vai lá na delegacia e faz aquele preenchimento de violência doméstica e tem umas perguntas específicas lá naquele padrão, foi constatado que a Data Senado mostra a pesquisa que 88% das vítimas sofrem a violência psicológica. Uma boa tarde aqui. Tem uma questão aqui do ouvinte. Eu achei interessante. Assim, ele não pediu para falar o nome aqui. Sim. Não comentei, eu perguntei. Se ele depois ele autorizar, a gente fala.
Ele comenta aqui do ditado popular aí, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ele falou assim, tá normalizando a violência? E como que fica essa situação? Né? Porque esse ditado é bem antigo, né? E aí? Eu penso que, assim, depende de como você vai interpretar esse ditado, né? Porque brigas, discussões é normal dentro de um relacionamento. Aí, agora, a gravidade dessas brigas e discussões, se ela vai descambar para uma violência doméstica, aí não. Aí um parente, um vizinho, qualquer pessoa pode fazer isso. Exatamente. No âmbito de violência doméstica, em briga de marido e mulher, todos devem meter a colher, né? Até esse caso do Rio, eu estava lendo agora, e foram colher depoimento dos vizinhos, e os vizinhos relatando que as crianças, com a mão na janela, pedia ajuda. As crianças, essas 4 que foram mortas, né, por asfixiada, carbonizada, e os vizinhos falaram, e quando vai na delegacia não tinha denúncia de nenhum vizinho, né? Se eles tivessem denunciado, talvez não tivesse chegado a esse ponto. E uma pesquisa também foi feita, e 70% da violência ocorre na frente de outras pessoas, né? Então, e às vezes, a pessoa que está dentro da violência, né, Agnello? Não percebe, né? Não percebe. E você sabe que... Por isso que demora para perceber. Para o caso vir à tona, para ter uma denúncia propriamente Exato, né? Pedir socorro. Às vezes a pessoa, como é o marido, que é o pai das filhos e tal, fica com ressalva, eu vou fazer a denúncia, depois não vai poder dar para tirar, e eu não quero que o meu marido vá preso. Por quê? Envolve a parte sentimental, não é qualquer pessoa, né? Não é eu andando na rua apanhar de alguém que eu não conheça, né? Porque pode acontecer, com certeza. Mas no caso do âmbito familiar, as pessoas, se tiver ocorrendo violência doméstica, elas têm que interferir, creio, né? Esse é o meu posicionamento, e a lei também fala. E até porque quem está dentro muitas vezes não vê, né? Eu tenho o meu sogro, ele trabalha dentro da polícia, e ele sempre fala que as mulheres que sofrem violências domésticas e que morrem são aquelas que não acreditam que o cara pode matar ela. Mas nenhuma chega lá e fala, foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? É um acúmulo, né? Ela vai fazer a denúncia quando ela já não aguenta mais. Exato. Quando ela já está ali no limite dela. E a gente vive numa sociedade que as pessoas interpretam ciúmes como demonstração de amor. É verdade. Tem casos até que falam, mas você não tem ciúme de mim, você não me ama. Né? A gente não é num relacionamento maduro, mas às vezes eu já namorei muito jovem, né? E a pessoa vendo hoje, todo o conhecimento, era absurdo as coisas que eu passava, mas como ele me amava muito, era normal ter ciúmes, né? Me proibir de andar com pessoas, me proibir de atender telefones, mostrar o celular, mas isso, gente, isso é só a ponta do iceberg, né? Pessoas dessa forma, se você alimenta, leva a óbito, com certeza, né? Vamos entrar na Lei Maria da Penha? Vamos lá. E a Lei Maria da Penha, né, para comentar. Tem mais uma pergunta, Betinho? Não, então é interessante, já que vai entrar isso aí, é que o ouvinte depois disse se a Lei Maria da Penha é suficiente hoje, ou se precisa ter mais algum tipo de ação mais efetiva, né? Não sei, ou no entendimento talvez. É que assim, nós vamos dar uma amplitude aqui, né, Agnello? Mas só dando uma... Aí já pega esse... A Lei Maria da Penha, ela vai trazer, sim, algumas formas para inibir, né? Ela pode afastar do lar, ela não pode ter comunicação com celular, comunicação por e-mail, nenhum tipo de comunicação. E agora, em 2025, foi inserido um inciso na Lei Maria da Penha que pode colocar no agressor um sensor
Eu só não sei como seria isso aqui e quais seriam os aparelhos. Mas pode colocar no agressor acho que nem se fosse uma tornozeleira eletrônica, e a vítima consegue acompanhar o distanciamento dele. Para dar uma segurança maior. Eu não sei como que o governo teria todos. A gente não tem nem tornozeleira eletrônica para preso. É um desafio, né? É aquela famosa lei para inglês ver, né? É um desafio. Porque o que acontece? O que as pessoas ficam falando que não é efetivo, por quê? Você anda na rua, ninguém sabe se você tem medida protetiva, sabe? Não, sim, mas é que, Né? assim, essa é uma lei específica. É bom que as pessoas entendam que ela é uma lei específica para um ambiente doméstico, que a gente está falando de um ambiente familiar. Ela é feita para a mulher dentro desse ambiente, dentro da sua casa, ou daquelas pessoas que vivem nesse ambiente. Então, assim, eu entendo que ela é efetiva. Até por minha experiência na advocacia, a gente vê que descumprir uma medida, vai preso. Isso, Então, assim, eu acho que as pessoas têm medo de ser preso. E o que o doutor Agnello falou faz muito sentido isso. Porque o medo que ele tem do descumprimento, porque, como eu trato com muito direito de família, quando a pessoa chega lá, ela fala assim, mas é mentira essa lei, a protetiva que ela fez é mentira, é só para me afastar da criança. Aí eu falo, mas a medida protetiva geralmente não é, a criança não está amparada. Às vezes é só contra a briga do casal, mas inviabiliza sim o convívio. Porque quem que vai levar? Mas ela pode ser estendida Né? para os filhos Sim. também. E quem que vai buscar? Né? E aí, às vezes, eu falo, mas, olha, respeita a lei, porque se você for... E prende. Se tem uma coisa que prende, é isso. Sim, isso e pensão. E pensão. O descumprimento. Então, só agradeço. Foi a Regina Pereira aqui. Ô, Regina, muito obrigada por ouvir e mandar perguntas para gente. Então, e na Lei Maria da Penha, a diferencial da Lei Maria da Penha, de violência doméstica e da lei comum, é que ela, para ser aplicada a Lei Maria da Penha, a vítima, ela tem que ser a mulher, né, Agnello? Isso. Ela foi feita para as mulheres. E a gente entende aí as mulheres, sexo feminino, todas as pessoas que se identificam como mulher e vivem num ambiente doméstico, no qual também é tratada como mulher, então são para essas pessoas especificamente. Existe lei para homem? Não, a lei para homem é o Código Penal. Então, assim, as mesmas leis praticamente que são aplicadas na Lei Maria da Penha são aplicadas no Código Penal. Só que a diferença é que na Lei Maria da Penha, ela privilegia a mulher e ela implica em algumas penalidades a mais. E uns procedimentos mais rápidos, né, Agnello? São bem, bem rápidos. Então, assim, é possível essas medidas de segurança que a gente fala para afastar a vítima do agressor. E dependendo da gravidade das agressões, o próprio delegado ali, de forma imediata, já pode conseguir esse afastamento do agressor desse ambiente familiar. É lógico que depois ele tem um prazo curtíssimo ali para encaminhar o processo para um juiz, revisar, manter essa decisão, ampliar essas medidas. Então, assim, elas são bem efetivas e bem rápidas. Sim. E muitas vezes irreversíveis. Isso é um ponto importante, até para que não seja deturpada essa lei. Porque, às vezes, também a gente está falando ali de uma discussão, ou, às vezes, por vingança da mulher, que, por um motivo ou de outro, foi traída, ou não, já está separada, de forma equivocada. Usa a lei em seu favor de forma equivocada, causando prejuízos para outra parte, né? E isso acontece também muito e a gente tem essa lei que ela é tão maravilhosa para a mulher e ela não pode ser utilizada da forma incorreta, porque isso pode inviabilizar ela no futuro. Sim. E eu acho importante ressalvar que quando tem um relacionamento homoafetivo de mulher com mulher, a Lei Maria da Penha ela aplica. Mas quando o relacionamento homoafetivo é entre dois homens, aí tem que ir para o Código Penal, tá?
A não ser que um desses homens entende que ele é a mulher da relação e ele tem essa certa fragilidade. Aí tem até um entendimento do STF, mas é bem mais difícil você conseguir enquadrar e justificar, né, isso para poder aplicar a Lei Maria da Penha. Então, quando a gente pensar em Lei Maria da Penha, a gente tem que sempre pensar na vítima mulher. Eu já tive vários casos no escritório de homens que apanhavam e foram até meu escritório me procurar para entrar com a Lei Maria da Penha. Falei, bom, não vou conseguir. Eu vou conseguir, sim, pelo Código Penal, uma medida protetiva, ela vai ser um pouco mais demorada, mas nós vamos conseguir. Por quê? Assim como o doutor Agnello falou, a Lei Maria da Penha, ela te permite, você desce na delegacia, faz um boletim de ocorrência, o juiz vai ter 48 horas já para dar uma manifestação, né? E você pode ali mesmo já pedir uma liminar. Então, antes mesmo de distribuir um processo, você às vezes, e eu falo 48 horas, mas é bem antes, tá, gente? É de um dia, é do mesmo dia. No mesmo dia, aqui na comarca, por exemplo, a gente consegue no mesmo dia. No mesmo dia já sai a decisão. Por quê? Na dúvida, você vai colocar a vítima em risco? Não. Na dúvida, acaba dando a liminar, né, para afastar o homem do ambiente familiar, para não ter contato com o celular, para qualquer coisa, né? E logo após, depois, se for mentira, se não aconteceu do jeito que a mulher falou, essa medida pode ser revogada a qualquer momento, tá? Mas, de imediato, para não colocar a vítima em risco, já há esses procedimentos muito, muito rápido, tá? Então, E o ofensor, dependendo do grau da violência que ele pratica, ele pode ser preso em flagrante, né? Aí sim. já tem ela já vai ter essa proteção por conta da prisão e no dia seguinte ele já vai fazer audiência de custódia e muito provável que vai ocorrer a manutenção dessa prisão em flagrante, porque, como eu disse, dependendo do grau da violência, dependendo da ofensa que a mulher sofreu, isso muito mais, claro, questão física, né, de agressão física. Porque eu achei legal você falar isso, Guilherme. Porque a física, automaticamente, quando você chegar na delegacia, já vão te pedir para ir para o hospital, aqui em Pirassununga, por exemplo, e fazer o exame de corpo de delito. E o exame de corpo de delito, ele vai constatar, então você vai ter a materialidade da prova. Exatamente. A violência psicológica já é um pouco mais difícil. Sim. Né? O Fernando Amorim, ele está comentando a seguinte, né? Que você acha que o doutor Agnello comentou dessas pessoas? A vítima, às vezes, acaba voltando, né? Por relacionamento. Sim. Mas ele comentou, tem alguma política pública, algum fato assim que pode fazer ele falou assim, tem algum acompanhamento com essas vítimas para não, assim, porque às vezes a vítima não tem a renda, né? Não tem alguma coisa assim, então ela acaba voltando ali, né, viver com o agressor de novo, né? Não que pode, né, acontecer ação novamente, somos seres humanos, somos suscetíveis, né, mas muitas das vítimas voltam. E ele até usou uma expressão que não derruba nós, não. Porque volta para esses cafajestes. É bem isso. É bem isso. Você sabe que na lei fala que deveria ter acompanhamento. Tem muitos programas municipais, estaduais, de proteção à mulher, de levar ela para um abrigo, de pagar uma casa-abrigo ou de pagar algum valor para ela ter um local para ficar. Gente, sabe o que é interessante? Pirassununga tem uma lei, tá? Ela tem uma lei de que essas mulheres da violência doméstica, o município custearia para elas, tá? Um auxílio para que elas ficassem em algum lugar, pagando aluguel ou pagando um hotel. Tá vigente isso, doutor? Sim, até fui atrás dessa lei há um tempo, só que nós não tivemos ainda um provisionamento de orçamento. Não temos a verba para aplicar Exato. Então, porque assim, para o município destinar esse dinheiro para essas mulheres,
teria que estar no nosso orçamento, né? E até quando eu estava na defensoria, com o doutor Agnello, né? A gente Sim. trabalhou bastante tempo junto na defensoria. E eu recebi pessoas. E até a viabilidade de entrar com processo contra a prefeitura, porque como tem a lei para conceder esses valores, né? Porque é complexo. Porque o que, que acontece? O homem, ele, às vezes, ele paga o aluguel. E por mais que eu afasto ele do lar, o que, que ele faz? Ele para de pagar o aluguel na hora, né? A gente volta para aquela dependência econômica, né? Eu acho que isso responde um pouco a pergunta do ouvinte, mas assim, ela pode buscar apoio psicológico, né, No CRAS. no CRAS. A OAB também, ela tem ali, é até importante a gente falar, ela tem uma comissão, né, da comissão da mulher, que está preparada também para esses casos muito urgentes, quando a mulher está sofrendo algum tipo de violência, um caso de muita repercussão, buscar ali um apoio imediato. Isso a OAB também fornece, mas assim, uma política de médio e longo prazo para fazer um acompanhamento, para evitar que ela retorne a esse ambiente, infelizmente a gente ainda não tem, né? Dependendo de políticas públicas, né? De implementação municipal, estadual, de muitas pessoas que abrem institutos, que fazem doação, mas infelizmente, efetivamente, o acompanhamento nós não temos. É verdade. Né? Mas seria importante, porque até políticas de reinserção no mercado de trabalho. E eu acho até louvável fazer políticas de se mulheres, né, nessa condição de serem priorizados à contratação, né? E o empregador ter algum benefício, incentivo, né? incentivo fiscal, alguma coisa em relação a isso, né? Mas ainda é muito rudimentar, né? Não, a gente está... Porque a gente está falando de A dinheiro. gente está a milhas de distância disso. Esse seria o mundo ideal, né? Porque não é só a política pública. Quando a gente fala de orçamento, né, em que pese, acredito que esse tipo de orçamento é na saúde, que é saúde mental também, mas ainda a gente está distante, né? Estamos muito Não distantes. estamos conseguindo pagar remédio. Eu acho que a gente tem que focar aqui ainda nas medidas mais efetivas previstas na Lei Maria da Penha, né? O afastamento do agressor do lar, a proibição que ele se aproxime da vítima e de seus familiares com limite de distância, proibição de contato por qualquer meio de telefone, internet, suspensão das visitas até dos filhos, se necessário, e essa monitoração eletrônica, né? Que foi inserida agora em 2025, que eu creio que no nosso município a gente não deve ter esse tipo de monitoramento, e eu desconheço também algum outro lugar que esteja usando. Com certeza deve ter algum projeto piloto, né, Agnello? Pode ser que sim, mas... Para ter colocado na Lei Maria da Penha agora. Eu desconheço que aqui no estado de São Paulo tem alguma coisa nesse sentido. Da aplicação. Da aplicação. Né? E acho importante falar que o boletim também pode ser feito online, né, Agnello? Pode ser feito online, mas com certeza presencialmente ele é mais efetivo. Você sabe que eu tive uma cliente em Leme que ela fez o boletim de ocorrência de violência doméstica online, já pediu a liminar e deu 2 horas do preenchimento, a própria delegacia ligou e pediu para ela comparecer na delegacia. Certo. Rapidamente puxou, né, esse boletim de ocorrência, já saiu de lá com a protetiva e foi muito efetivo, né? Porque às vezes a pessoa tem muita dificuldade de fazer o boletim presencial. Lembrando, a delegacia ela tem obrigação de fazer o boletim presencial. É uma opção das pessoas que vão até a delegacia de fazer o online. A gente não pode chegar na delegacia, a delegacia fala assim, não, isso de tipo de coisa eu não faço aqui. É só no online. Não. Essa é uma das prerrogativas da delegacia, eles têm que fazer. Agora, se você quiser fazer no online, aí é uma opção. Uma opção. Né? E não uma obrigação. É possível.
né? E tem pergunta, Betinho? E a gente... Mas eu estava dando uma olhadinha aqui, no município de Pirassununga tem bastante leis voltadas aí para proteção, né? Utilidade pública aí para violência contra a mulher, né? Tem até o botão do pânico, você sabia disso? Aqui em Pirassununga, Betinho? Tem um botão do pânico. O que faz? Abaixa o Teria aplicativo? Ali não faz, seria a distribuição, né? Dessa questão. Agora não sei se é um aplicativo ou se é algum acessório, alguma coisa assim. Normalmente é um aplicativo, né? Então, você vê que nem você está passando para a gente. É uma coisa assim que nós mesmos que estamos aqui no dia a dia da advocacia, eu realmente nem tinha conhecimento desse botão do pânico aqui no município. Aqui no município. Então, assim, se já existe legislação relativa a isso, eu acho que está faltando uma certa divulgação. Sim, de 2016. Olha só, falta uma divulgação ou falta a aplicação dessa legislação na prática, vamos assim dizer, porque eu estou aqui até perplexo, porque eu tinha total desconhecimento disso. Ali fala distribuição de dispositivo, né? Então, ou não sei se seria feito, mas ele teria que ser ligado à GCM, né? A Guarda Civil Municipal, para ser acionado, né? Já tem o cadastro. Buscar essa informação depois lá no GCM. Você sabe que agora a Câmara Municipal de Pirassununga, ela digitalizou as leis. Não sei se digitalizou todas, porque eu até procurei umas há uns dias aí, eu precisava de alguma específica e não achei. Mas como ela digitalizou as leis, está mais fácil também de procurar as leis do município. Porque a gente sabe que essas políticas públicas, essas questões, cada lugar específico e pode criar da maneira que eles quiserem. Sim. Né? Só que como o município de Pirassununga ainda não tinha, era tudo papel, quando a gente entra com alguma coisa da legislação, fica todo mundo perdido. Onde que está, se tem, se não tem, para juntar no processo é um Deus nos acuda, que a gente tinha que ir lá na Câmara e pedir uma cópia, né, fazer um protocolo, e hoje está muito fácil o acesso. Hoje a gente consegue lá no site da Câmara. Não sei se vocês sabem, em Pirassununga tem o site da Prefeitura Municipal de Pirassununga e tem a página só da Câmara, né? Não é no link lá dentro do site da Prefeitura. E lá a gente consegue ver toda essa legislação. Inclusive, foi lá que eu consegui ver essa legislação de auxílio da mulher, né? Que acredito que a gente ainda não consegue aplicar porque a gente não tem esse orçamento. Mas o que a gente espera da população, hoje a gente até fez esse programa para que as pessoas entendam que violência doméstica é uma coisa grave. E ele fala assim, mas é só um ciúmes, é só um empurrão. Hoje é só um ciúmes e é só um empurrão. Amanhã, isso pode levar à sua morte. E a gente não está exagerando. Se for olhar as estatísticas, né, do que ocorre no Brasil, a chance é muito grande. Né? A gente vê hoje violência doméstica. Nossa, gente, esse caso Henrique Borel é absurdo. Porque a mãe tinha conhecimento. Né? A gente pensa assim, um caso da Nardone lá. Madrasta. O fulano. Mas não, o pai junto. Né? Aqui, a mãe junto. Porque a gente acha que sempre é um terceiro que vai fazer mal para os filhos. Mas não. Né? Esse cara do Rio de Janeiro, o homem mesmo, ele matou os filhos e a esposa. Então, a gente fica minimizando as coisas, tentando achar que não, foi só uma coisa pontual, e às vezes não, às vezes já está mostrando um indício do que pode ocorrer. O que a gente aconselha? Se você vive num ambiente de violência doméstica, é sair desse ambiente, né? Divorciar, pegar suas coisas, sair, se assim for possível, que geralmente a gente está preso economicamente, mas sair desse ambiente. Você tem que procurar ali os sinais de que seu relacionamento é um relacionamento abusivo. Né? Acho que é o primeiro passo. Exato. Sempre ter em mente
quais são os tipos de violência. Lembrando que não é só quando você levar um tapa dele. Sim. Você não ter mais autonomia do seu celular, né? Das suas mensagens. Quem te manda mensagem, quem não te manda. Não, esse Você negócio ter que de clonar o celular, Agnello. fornecer a sua senha pro seu companheiro. Você dá a senha porque você quer uma forma. Aí você faz como que você quer dentro do seu relacionamento. Agora, você conceder essa senha só porque ele quer te controlar, É o controle. né? Tem gente que às vezes me conta, você acredita, Tassi, que ele clonou meu celular? Não, e você tá achando isso normal? Uma pessoa que clona seu celular? É o ponto que a gente chega, né? E às vezes a pessoa fala assim. Você sabe que até um tempo atrás eu fiquei pensando. Tudo é ruim, tipos de violência, mas a pessoa te trair com outra pessoa é ruim. Mas dormir com você todos os dias e ficar dilapidando o patrimônio e escondendo para que se você terminar com ele, você sair sem nada. É triste, mas é comum. A gente vê sempre. A gente vê muito disso. Agnello, eu vejo muitos casais conhecidos E é muito difícil que da vivem gente na violência defender. patrimonial. E é muito difícil a gente defender depois até num divórcio. A gente tá ali do lado de quem tá fazendo tudo isso. A gente tem o nosso papel como advogado, mas é difícil. É difícil. A gente tenta ali, de uma forma ou de outra, reverter, orientar do que aquilo que ele está fazendo é equivocado. Mas hoje o divórcio, que a gente fala, o divórcio grisalho, né? Que são essas pessoas acima de 60 anos, quando elas chegam no escritório, elas não conseguem identificar violência patrimonial. Ele administrava sempre os bens, Tassi, porque ele que ganhava, mas ele sempre cuidou de mim. Ele sempre fez mercado. Ele sempre... Você acredita que ele pagava a minha unha? Eu ouço isso. Né? Porque olha como ele era bom marido. E eu lavava, passava, cozinhava, né? E eu falo, mas e o que ele tem? Não, nunca soube quanto ele ganha. Nunca soube. Mas você perguntou? Perguntava, mas ele desconversava. Ah, mas o que ele tem de bens? Não, eu não sei. Eu não sei se ele comprou. Às vezes ele falava de apartamento, mas eu não sei também. Às vezes eu assinei umas procuração lá para ele, Tassi, porque ele falou que precisava. Às vezes até usa o nome da esposa para abrir empresa fantasma. Tudo isso é violência patrimonial, né? Só que hoje a gente tem mais informações na internet. Né? Às vezes é muita informação fake news, mas temos. Né? Mas a pessoa, depende da faixa etária, é muito difícil ela identificar. Por causa da criação, que o pai e a mãe era assim. Muito difícil, é muito difícil. E sofre, né? É um sofrimento que ele passa além do divórcio. Ele persiste, porque essa dependência econômica ela vai continuar existindo. Então, assim, ela continua velada. Sim, até porque, gente, o divórcio no Brasil, ele é permitido só há mais ou menos 45 anos. Antes disso, era proibido. Você era desquitada. Sabe o que é desquitada? Você deve para a lei, você está desquite com a lei. Olha, você era desquitada, né? É um tom extremamente pejorativo. Então, num país que é muito recente o divórcio, e é muito recente, a gente tinha o Estatuto da Mulher Casada, que a mulher, para trabalhar, precisava de autorização do marido. Como que a gente vai mudar essa mentalidade do dia para a noite? A pessoa não pediu para não identificar, mas a respeito de todo esse assunto, né? Como a pessoa consegue, então, existem alguns indícios para ser identificado vários tipos de violência, né? Contra a mulher, né? Nesse caso. E como a pessoa pode, então, assim, chegar num fato, porque às vezes a pessoa que está sofrendo a violência não quer chegar aos fatos, né? E numa delegacia, né? Então, como uma outra pessoa pode estar assim levando esse fato à frente, né? Como assim os detalhes, ou até para a própria pessoa, assim,
ter um caminho, um meio para poder talvez se livrar, né, dessa situação. Assim, como a doutora Tassiane estava falando, no caso lá de Recife, né? Os vizinhos estavam percebendo, mas não tomaram nenhuma atitude. Você pode, sabendo de um caso de violência, fazer uma denúncia, mas ela só vai progredir se a mulher que é a vítima confirmar. Você sabe que eu falo que para ser efetiva essa denúncia, não adianta eu falar que a minha vizinha sofre violência doméstica hoje, lá, amanhã na delegacia. Até adianta que vai alertar e vai ter esse boletim de ocorrência, sempre pertinente. Mas sabe quando tá aquele quebra-pau na casa do vizinho? É ali. É ali que você tem que ligar para a polícia naquela hora. Liga agora. E para a polícia pegar a violência, né, em flagrante. E aí a própria polícia faz o boletim. E independentemente se a parte quer, se não quer, não, mas a gente se ama, a gente vive assim, né? A autoridade toma conhecimento e faz. Esses casos específicos eu vejo que é efetivo, né? No momento ali, né, Agnello? Porque esses outros tipos de é mais difícil. Mas né? assim, é reversível quando a parte vai e faz uma declaração em juízo para que o marido saia, fala, não, ele perdeu a cabeça, mas eu perdoo. Isso acontece muito, né? Então, é efetivo, mas assim, não é conclusivo. Isso... É que não, vamos lá. O que eu entendo é, as pessoas têm que fazer a parte delas, denunciar, se está vendo um caso desse. Agora, é muito difícil, né, doutor? A gente falar se vai ou não ter uma condenação ou uma punição efetiva. Mas vamos lá, a gente tem que partir do princípio que nós, como cidadãos, como respeitador da lei e vigilante também, né, dessas questões sociais, nós devemos denunciar sempre. Sempre, não esperar o outro ser morto, né? Que nem os vizinhos daquele, nossa, quando eu li a notícia aqui, me marcou, eu tenho filho pequeno, e me marcou porque estava escrito lá na notícia que as crianças ficavam com a mãozinha na janela. Não. Pedindo socorro. Mãozinha na janela. Né? Como que ninguém falava nada. Né? É complexo. É bem complexo isso. E a gente se pergunta se... E se tivessem denunciado? E se tivessem ligado para a polícia? Será que teria chegado a esse ponto? A gente nunca vai saber. Né? Mas o importante é nós, como cidadãos, cada um fazer a nossa parte. Né? Então, ficar sempre atento. O que as pessoas podem fazer é ligar para o Disque Denúncia. Isso. Né? Liga para o Disque Denúncia, faz a denúncia e, com certeza, a autoridade policial ela tem ali o papel de investigar, averiguar. E também tem conhecimento da lei e da prática do dia a dia nessas ocorrências, Sim, né, Guiná? E normalmente os casos não são isolados. Então, assim... Vai ligar uma vez. Vão ser várias ligações. Aquela família acaba sendo já conhecida dos meios policiais por questões de violência doméstica. Até esse indivíduo já é conhecido por violência doméstica, casado 2, 3 vezes. Em todos esses relacionamentos já teve essa questão da violência doméstica, de agredir fisicamente e eu acho ou até psicologicamente. Normalmente, nesses casos em que há ligação, em que há denúncia, são agressões físicas. Né? Porque se houve gritaria, se houve reclamações... Você sabe que às vezes a agressão não é só contra a mulher, é contra as crianças. E aí que é importante a denúncia. Por quê? Quando eles chegam até o local, eles acionam também o conselho tutelar. E o conselho tutelar, ele tem meios efetivos de buscar, inclusive, a justiça para que os pais percam essa guarda ou afasta eles do ambiente familiar por um período até o juiz decidir se esses pais têm ou não condição de cuidar dessas crianças. Então, pensa comigo. Os adultos,
podem até se perdoar entre eles lá, um problema deles, né? Que, na verdade, pela lei, a gente não entende como problema deles, a gente entende como problema social e a gente tem que denunciar. Mas as crianças, pelo menos, quando a gente faz a denúncia, elas vão ter um respaldo jurídico, né? E um respaldo do conselho, vão passar pelo CRAS se necessário, e vai ser possível tirar a criança desse ambiente familiar. É isso mesmo. Né? É importante a gente falar também que essa questão da vítima, né, ela deixa de fazer a denúncia porque ela acredita que ela está provocando essa... Também se sente culpada. Essa minha atitude. culpa. Ela está provocando essa ira, essa fúria eu que saí de roupa do curta, companheiro. né? E a vítima tem que saber que a violência nunca é culpa dela. É culpa do agressor. Então, ela tem que lembrar que ela pode buscar um apoio com os familiares, com amigos, para tentar se desvincular desse relacionamento tóxico, desse relacionamento abusivo. A gente fala que qualquer ajuda para evitar violência doméstica ela é válida. Qualquer disque denúncia, qualquer boletim de ocorrência, qualquer indicação psicológica, buscar. Se você vê que se você achar, você vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, continua ocorrendo e tem criança, você pode também no Conselho Tutelar e fazer a denúncia diretamente lá, né, Agnello? Sim. Que o Conselho Tutelar, ele vai pegar e vai fazer uma diligência na casa para ver o que está acontecendo. Às vezes não no momento, mas ele vai em outra oportunidade, sim, lá e vai questionar os pais. E aí já vão abrir um alerta, né? A escola é muito importante também nesse contexto. Porque se a criança vai para a escola com alguma marca, alguma coisa física, a própria escola aciona o Conselho Tutelar e, às vezes, até pede corpo de delito, né? Aciona a polícia. A escola ela é muito importante para as crianças nessas questões. O problema é que só pega a violência física, né? A psicológica é mais difícil. Claro que se a criança repetidamente começa a falar coisas na escola, eles podem investigar e mandar até para auxílio psicológico. Mas a violência física, que deixa marca no corpo, né? Ela é mais fácil. Ela é visível, né? A materialidade do crime. Ela é visível. Doutor, eu acho que é interessante a gente passar também para os ouvintes que até houve ali uma pergunta falando da efetividade da Lei Maria da Penha, se ela é efetiva ou não. Então, assim, a gente pode exemplificar falando da gravidade. Então, a gente está pensando ali um homicídio simples, como se fosse um homicídio... É difícil a gente falar um homicídio simples, mas como está previsto no artigo da lei, o homicídio simples, ele tem uma pena de 6 a 20 anos. No caso lá da família inteira que foi morta pelo pai das crianças e pelo marido, ali é um feminicídio. Então, ali ele vai partir de uma pena de 12 a 30 anos. Tem um agravante ali, porque é um crime contra a mulher. Então, assim, ela tem essas previsões para agravar as penas já existentes para os mesmos crimes, porque o crime é o mesmo, é um homicídio. Você bater numa mulher é uma lesão corporal. Então, por exemplo, no caso da lesão corporal, normalmente é possível você fazer um acordo com a justiça, pagar uma cesta básica, fazer um serviço comunitário, ou fazer uma suspensão da pena, você fica um tempo ali sem cometer nenhum tipo de ilícito, sua barra, entre aspas, está limpa. Para os casos de violência doméstica, isso não existe. Entendeu? Então, um tapa na cara pode te custar ali o cumprimento de uma pena. Isso daí, Agnello, para aquelas pessoas que leram a notícia dessa Tainara que foi arrastada, no depoimento do cara, ele falava que ele nunca namorou ela. Por que ele falava que ele nunca namorou ela? Porque ele sabe o peso da pena que ele vai pegar. Porque se for por ciúmes, feminicídio, tentativa de feminicídio, não tem, é cana. Não, né, Agnello? Não, no mínimo 10 anos ele vai pegar fechado. Ainda mais pelos meios cruéis como ele
como Como ele ele agiu. agiu ali, né? Então, Atropelamento e por 1 quilômetro e eu nem sei arrastando. que advogado que ele acionou naquele momento para ele dar um depoimento desse, né? Olha como o povo hoje em dia, porque a única coisa que ele pensava, como tinha as filmagens e, e tinha a comprovação que ele causou esse acidente, era ele queria falar que não tinha vínculo nenhum com ela e que nem foi por isso. Foi uma discussão boba, né, na balada, que não gerou nem de que ele tinha intimidade com ela de um ambiente doméstico e que nem era por ciúmes por ela ser mulher, né? Ele começou a tentar a fugir desse tipo de pena. Sim. E a partir do momento que você que nem uma coisa importante também que a gente estava falando antes aqui, mas a gente não chegou a esse ponto a partir do momento que você vai lá, sofreu uma lesão, por exemplo, fez um boletim de ocorrência, como se trata de ambiente doméstico, automaticamente a ação passa a ser incondicionada. Não depende mais dela, da vítima, Da representação. a representação na justiça. Promotoria vai assumir o caso dali para Exato. frente. Porque Entendeu? E ali a conversa fica completamente diferente. só para vocês entenderem, eu posso ir na delegacia, às vezes eu vou na delegacia, acontecer alguma coisa, eu discutir com alguém e tal. E lá na delegacia eles vão falar, ó, você tem 6 meses para representar. O que que seria? Você tem 6 meses para vir aqui e falar que você quer representar a pessoa, né? Que você quer que esse processo siga. Isso depende de mim. Nos casos de violência doméstica, a partir do momento que você entrou na delegacia, você fez aquela denúncia, como é um crime incondicionado, não está condicionado eu falar que eu quero, a partir do momento ali, Inês é morta. Vai seguir. E o MP vai seguir. Pode até, quando provar que era mentira, nananana, absolver. Pode acontecer. Né? De oferta a denúncia e o isso processo vai corre e ser absolve. ao Pode longo acontecer. ao longo do processo. Mas você ir lá e falar, não, tira, não quero mais. Não tem como. Eu sei que está acabando já, né? Já está assim. Mas tem uma situação assim, eu vou passar rapidamente, porque o assunto é bastante vasto. Existem mulheres que usam, né, como artifício a Lei Maria da Penha, para assim, acusar, né? Falar assim, não, vou inventar aqui uma história e você vai que eu tenha a lei a meu favor. Tem alguns casos assim que a gente vê alguma coisa na televisão. Infelizmente, sim. E normalmente esses casos são para afastar o genitor dos filhos ou para obter algum tipo de vantagem financeira num possível divórcio, entendeu? Então, assim, infelizmente acontece. E a lei ela é tão forte que acontece algumas injustiças, como é esse exemplo que você deu. Por quê? Porque quando a mulher vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência para denunciar que vem sofrendo violência doméstica, o delegado ele não procura, no primeiro momento, ter a certeza de que houve essa violência doméstica. A palavra da mulher tem um peso muito grande. Então, ali, com a palavra dela, ela já consegue ali buscar essas medidas protetivas que, de uma forma ou de outra, vão criar um problema para que o suposto ofensor tenha um convívio com os filhos ou que possa causar algum tipo de prejuízo para o ofensor em termos de trabalho e como ele vai ser visto também perante a sociedade. A gente não fala disso, mas isso tem um peso muito grande, né? Então, isso pode afastar ele de qualquer outro tipo de relacionamento, porque ele vai ser apontado na rua ali, dependendo da repercussão, como um homem violento, um homem que bate em mulher. Acho que pode acabar com a carreira, a vida Exato. até de uma pessoa. Com Sim. certeza. Bom, estamos caminhando para o fim, né? O assunto é muito vasto. Vocês podem mandar pergunta pelo WhatsApp da Mundial. Pode mandar pergunta de baixo no vídeo, lá no YouTube, na página da Mundial FM Web, que nós estaremos à disposição para responder. Queria agradecer a audiência de todos hoje, falar que vocês podem seguir também o canal do Radar Jurídico, que é
@podital_radar jurídico, onde nós colocamos cortes do programa. Então, todos os cortes que tem lá é das partes mais interessantes do programa, se vocês quiserem acompanhar. E agradecer a audiência de todos. Bom, queria agradecer também. Hoje não tivemos convidados, mas tivemos um tema muito interessante. E quando o tema é bom, a hora passa bem rápido. Exato. Então, agradeço aí os ouvintes e até terça que vem. Uma boa tarde a todos, até terça-feira.